Olha só, gente, daqui a pouco a gente vai trazer uma informação importante. Hoje, mais cedo, hoje pela manhã, aconteceu uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte para discutir diversos tipos de possibilidades, né, e de tecnologias para a despoluição do espelho d'água da Lagoa da Pampulha. E durante essa audiência pública, um dado alarmante foi apresentado por uma empresa, uma dessas empresas que estão trabalhando, fazendo esses trabalhos de análises em conjunto, concomitantemente em relação à análise do espelho d'água da Pampulha. Daqui a pouco a gente vai trazer informação essa que é catastrófica, sinceramente, é de uma irresponsabilidade do poder público alarmante. Um dos produtos que está sendo, aliás, o produto que está sendo utilizado desde 2015 para despoluir a água da Lagoa da Pampulha, poluiu o espelho d'água da Pampulha com um metal de terra rara, que só é encontrado na Austrália e que está causando assoreamento da Lagoa da Pampulha, pode ter causado mortandade de peixes, está numa condição extremamente elevada e que não é utilizado no Brasil. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes disso para você. Vamos ver como é que foi essa audiência pública na reportagem da Irlane Grace. A Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, voltou ao centro das discussões. Mesmo reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, a lagoa ainda enfrenta sérios problemas, como poluição, assoreamento e o lançamento de esgoto nos córregos que desaguam na região. Durante a audiência pública conduzida pelo vereador Braulio Lara, representantes da Prefeitura, da Copasa, da UFMG e de startups ambientais discutiram soluções para recuperar o espelho d'água. A Copasa apresentou o programa Reviva Pampulha, que busca ampliar o tratamento de esgoto. Já a vereadora Marcela Trópia criticou o método de limpeza usado pela Prefeitura. Sonhar que tem solução a Lagoa da Pampulha, não só estancar o esgoto se a gente não cuidar daquele ecossistema. O lantânio vai continuar lá, os outros metais que a gente falou aqui. Então, o trabalho das caravelas é fundamental. Inclusive, eu queria que o Maurício da Prefeitura fizesse considerações a respeito da caravela, porque quando a gente fez essa apresentação para a Prefeitura de Belo Horizonte, não houve tanto interesse. E eu acho que agora a gente está dando uma oportunidade de uma gestão que tem a faca e o queijo na mão para trocar as diretrizes dessa inegibilidade de licitação e recontratar outras soluções. Inclusive, eu volto aqui a sugerir que o prefeito faça um edital usando o marco municipal das startups para trazer caravelas e outras alternativas tecnológicas e inovadoras para a limpeza e manejo da Lagoa da Pampulha. O vereador Braulio Lara, do Novo, reforçou que não há um único método capaz de resolver todos os problemas da lagoa e que ainda não é possível pensar em navegação. Apesar dos projetos e das promessas, milhares de imóveis ainda não estão ligados à rede de esgoto da Copasa. Enquanto isso, parte desse despejo doméstico continua chegando à Lagoa da Pampulha, um dos símbolos de Belo Horizonte. Pois é, e foi nessa mesma audiência, gente, que foi apresentado um estudo, como nós adiantamos aqui, que listou poluentes que se concentram na Lagoa da Pampulha. E um deles chama a atenção, que é o lantânio. Este metal é um metal de terras raras e encontrado somente na Amazônia, e aí com concentrações de até 3.850.000 vezes acima do limite máximo tolerado na norma internacional. Nós vamos agora chamar para essa conversa, gente, na ponta da linha, o Bruno Libardoni, ele que fala com a gente agora por telefone, é oceanógrafo, diretor da Infinito Maré, que é uma empresa responsável por este estudo. Bruno, muito boa tarde. Este metal, ele é um dos elementos da composição aí no Poslock, não é isso? Produto químico que a Prefeitura usa para despoluir a Lagoa da Pampulha, é isso mesmo? Boa tarde. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Ouvimos sim, Bruno. Obrigado por você estar com a gente, ter aí atendido o nosso convite. Maravilha. Bom, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de até esclarecer as dúvidas referentes ao nosso trabalho e ao que a gente veio observando durante esses meses em que nós estivemos com as nossas tecnologias na Lagoa da Pampulha. O que é muito interessante, esse mineral
terra rara, chamado lantânio, ele é muito eficiente para a remoção de um elemento essencial para você cuidar da qualidade das águas, chamado fósforo. E esse lantânio, quando você utiliza ele sequestra o fósforo, cria um floco de argila, e esse floco de argila decanta. E quando isso acontece, ele remove realmente esse elemento importante para a qualidade das águas. Mas é sabido que 1% desse lantânio volta para a superfície das águas. E é essa concentração que a gente acabou encontrando nas caravelas que estavam na Lagoa da Pampulha. Se essa concentração de lantânio, que acabou aderindo nas algas que cresciam nas caravelas, estavam numa concentração de 3.850.000 vezes acima do que a legislação australiana permite, a gente tem ali um elemento importante para a gente fazer estudos avançados, urgentes até, para a gente entender qual é o resultado e as consequências dessa alta concentração na biota da própria Lagoa da Pampulha. Agora, Bruno, você levantou um dado aí, uma informação importante, e eu quero te fazer uma pergunta para tentar entender o porquê do uso do parâmetro que você utilizou. Você falou da norma estabelecida pela lei australiana. Por que vocês usaram essa norma e, por exemplo, numa norma brasileira? Por favor, só para que a gente possa compreender a utilização dessa norma, desse estabelecimento de norma para o estudo. Obrigado pela pergunta. Quando a gente utiliza esses estudos de análise de concentração de elementos, a gente faz o uso das melhores legislações acerca desse tipo de concentração. No Brasil, pois esse elemento ele é raro, ele não existe descrições de qual é as medidas e as concentrações seguras para esse mineral. Mas na Austrália, onde se produz o produto que foi utilizado na Lagoa da Pampulha durante muito tempo, que é esse produto chamado Foslock, dentro dele existe o lantânio. Então a gente foi buscar a legislação do país origem do produto, para entender lá, já que eles têm lá uma descrição, lá que ele é bem vendido e amplamente utilizado, eles têm um processo de estudo mais aguçado acerca desse elemento. Mas para os outros elementos que a gente mediu na Lagoa da Pampulha, nós usamos alguns legislação alemã e muitos a legislação brasileira, para a gente entender de fato qual é a concentração com base nas medidas brasileiras. Agora, Bruno, deixa eu tentar entender o que vocês estão apresentando. Esse lantânio que foi utilizado, que é um subproduto da composição do Foslock, que foi utilizado para capturar fósforo, para retirada de fósforo, ele está altamente concentrado dentro da água da Lagoa da Pampulha. O que isso pode ocasionar? Porque o que você falou que dessa mistura, se for... acaba virando tipo um floco, uma granulação e se retira. Mas uma parte poderia estar sedimentando, sendo depositado no fundo da Lagoa da Pampulha, é isso? Sem dúvida alguma. E esse é um processo que é descrito pela própria fábrica do produto. O produto funciona, você joga esse pó, esse mineral na superfície das águas e ele sequestra esse fósforo, cria esses flocos de argila e decanta. Mas 1% desse material tende a voltar à superfície. Então, volto e até reafirmo isso. O Foslock ele é muito eficiente para medidas agudas de tratamento de água, não para o uso crônico. Para o uso crônico, nós temos outras técnicas que são mais eficientes e trazem um resultado menos danoso para o sistema. No caso do lantânio em excesso, grande parte desse material vai para o fundo da lagoa e ajuda, sim, ao assoreamento da lagoa. E acho que é até interessante falar sobre isso, pois uma das caravelas que nós instalamos na parte mais oeste da lagoa, bem próximo ali da reserva ecológica, ali é um local preocupante do assoreamento e eu tenho inclusive uma foto em que eu estou em pé ao lado da caravela naquela região da lagoa, que era para ter mais de 2 metros de profundidade, tinha no momento que nós estávamos com a caravela 40 a 50 centímetros apenas. Meu Deus! Então, de fato, a lagoa está gravemente assoreada e a gente precisa fazer medidas bem urgentes para a gente cuidar da lagoa como um todo. Bruno, e 2 perguntas que eu queria te fazer. Não sei se esse estudo evoluiu num sentido de ver consequências para a vida animal, vamos pensar assim, para a fauna, né, da lagoa. Não sei se avançou nesse sentido. E a segunda coisa, você já explicar para a gente, os efeitos desse uso crônico, se vocês já chegaram a fazer algum estudo no Brasil, das consequências, né, desse uso crônico por um longo espaço de tempo, né, desse produto, para a gente ter como parâmetro. Bom, aqui no Brasil,
não se tem estudos de uso crônico, de uso continuado desse produto. Sabe-se na literatura científica e também na descrição do próprio fabricante que esse produto não é tóxico e que ele não faz problema para a biota aquática em usos em pequena quantidade. E em usos crônicos não há o estudo disto. Há sabido que quando eleva-se a quantidade de sedimentos na água, há uma consequência na vida aquática. Quando essa concentração de lantânio aumenta, e esses flocos que acabam estando na superfície, que acabaram aderindo nas algas, né, que a gente removeu com as caravelas, se esse material é respirado pelos peixes, muito provavelmente, e pode haver a mortandade desses peixes com asfixia. Realmente, esses flocos de argila acabam fazendo um entupimento nas guelras e há um efeito na biota. Então, não há um estudo, de fato, que consagre isto, mas a tendência, por termos um excesso desse elemento na água, há de se esperar um efeito na biota, e é isso que a gente clama, para que exista um estudo mais avançado, para que essas evidências sejam trazidas, inclusive, a gente traga medidas mais eficazes para a remoção de todos esses elementos na lagoa. A gente conversou com o Bruno Libardoni, oceanógrafo, diretor da Infinito Maré, que é uma empresa que fez um estudo sobre tentando listar, na verdade, quais são os poluentes que hoje estão no espelho d'água da Lagoa da Pampulha. Bruno, muito obrigado pela sua participação e pelas suas explicações para a gente. Agradeço, obrigado. Letícia, o que a gente fala depois de uma coisa dessa? Mais explicado. Gente, a gente está falando de dinheiro público. Milhões de dólares que a prefeitura vem investindo desde 2015 num produto que está matando a lagoa a mais. E aí vem a sobreposição de peças que nós comentamos na semana passada, né? Já estamos pensando em embarcações, sendo que nós estamos com um assunto ainda bem, parece longe de se resolver, que é a despoluição da lagoa, né, gente? Então, seguimos acompanhando isso de perto. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para responder esses questionamentos, mas ainda aguardamos o posicionamento oficial do Poder Público Municipal. São 5h31, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar mais um pouquinho sobre Lagoa da Pampulha e também sobre Copasa. Depois do intervalo no Rede Notícias, segunda edição. Vamos continuar falando sobre esse assunto da poluição da Lagoa da Pampulha. Como a gente mostrou, uma audiência pública hoje na Câmara Municipal discutiu alternativas ao processo que vem sendo utilizado pela Prefeitura para despoluir o espelho d'água da Lagoa da Pampulha. E depois da demonstração desse estudo, que nós acabamos de falar, de que o produto usado pela empresa contratada para despoluir a lagoa está poluindo a lagoa ainda mais. O vereador Braulio Lara, do Partido Novo, que foi quem pediu essa audiência pública, falou sobre esse assunto. Vamos ver e ouvir. A audiência que tivemos hoje sobre a questão das águas da Lagoa da Pampulha mostrou que temos diversos métodos que são capazes sim de trazer bons resultados para a lagoa. Agindo de forma conjunta, cada um pode atuar onde pode, digamos assim, ter mais resultado e assim, de forma coletiva, entregar resultados efetivos para a despoluição da lagoa. É sabido que a Copasa vem agindo, aumentando a sua taxa de cobertura. No entanto, o que a gente vê ainda é poluição na lagoa e por isso é muito questionável, inclusive, essa ação para liberar navegação. Um dos assuntos que para a gente é um grande escândalo é que justamente a concentração de um metal que nem existe no Brasil, o lantânio, já está a mais de 3.850.000 vezes mais do que o máximo permitido. Isso é, de fato, um grande fator de preocupação, porque isso pode trazer, sim, problemas para a saúde das pessoas. Além disso, o maior cuidado que a gente também tem que ter é que a lagoa é tombada. Ela está protegida em todas as esferas. E ações que deterioram a sua orla ou espelho d'água estão ferindo frontalmente o nosso patrimônio cultural. E hoje, mais cedo, na primeira edição do Rede Notícia, nós conversamos com a secretária de Estado de Cultura e Turismo aqui de Minas Gerais, a Bárbara Botega. Durante a entrevista, ela explicou para a gente a proposta do governo de Minas para viabilizar embarcações na Lagoa da Pampulha.
Entendo eu que, tecnicamente falando, já está apta. Eu visitei, eu entendi todo o processo, como tem sido realizado pela Copasa, de despoluição de fato, e que os índices são internacionalmente já reconhecidos e capazes de ter esse tipo de atividade ali. Esse tipo de atividade. Tem outras atividades que, com certeza, ainda não está apto, mas para esse, sim. Dentro desse conceito, desse contexto, inclusive, a própria Copasa viu uma oportunidade, foi apresentado um projeto cultural de Pampulha Viva para a navegabilidade para um barco turístico operar por 3 meses ali. Será um catamarã, né? Um catamarã com uma capacidade de até 80 pessoas e com uma operação aí possível para 3 meses e já apto agora, em dezembro, já seria possível de ser operado. Isso, gente, feito com uma maneira republicana, transparente, anunciado. Eu acho que a cidade vibra com essa possibilidade. Acho que seria um ganho, efetivamente. Na semana passada, a Prefeitura de Belo Horizonte tomou 2 ações. A primeira delas foi a publicar um edital para a alocação de um catamarã para 30 pessoas para fazer os testes dos passeios turísticos na Lagoa da Pampulha. E no segundo ponto, a Prefeitura negou o pedido de licenciamento para que o barco contratado pelo Estado pudesse fazer esses passeios turísticos. A secretária de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega, disse que ficou surpresa com a posição do Poder Público Municipal. Vamos ver e ouvir. O projeto já foi pago, inclusive, porque você tem que fazer o depósito, via lei de incentivo, então ele está pago. E o IFAM já liberou, estava tramitando dentro do IEFA, mas que, em princípio, pelo que eu soube, não veria nenhum impedimento. Mas a gente foi surpreendido com a negativa do licenciamento do evento, com a alegação de que, primeiro, a Prefeitura fará... a própria Prefeitura fará um evento, uma navegabilidade teste. Então, eles justificaram falando, olha, não vamos licenciar esse projeto porque a gente quer fazer um outro projeto agora nosso. A Prefeitura soltou um edital para poder ver a viabilidade desse barco. Eu te confesso que eu fiquei até achando assim... Um catamarã para 30 pessoas, quase 1/3 do que vocês propunham. E o valor da licitação está bastante superior ao valor que foi negociado pelo barco que a gente teria. Então, talvez seja possível a gente juntar esses projetos, por que não? Agora, 5h41, e aí fica, então, gente, o disse-me disse, precisamos acompanhar de perto, de fato, né, para que todas as partes envolvidas se manifestem e que pensem no resultado final, né? De fato, seja qual for a embarcação, quando é que ela vai operar, se ela vai operar, mas que pensem de fato no resultado final e na população, né?